Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, há pouco tempo nós fizemos 2 vídeos aqui mostrando um dos grandes filmes que Nicolas Cage, aquele ator lá de Hollywood, tinha feito e que serve para despertar muitas pessoas, aquelas que estão atentas. Porém, esse vídeo que você vai ver aqui chama muita atenção porque o cara tá numa situação realmente difícil. Não é de hoje que falam que ele tá com muitas dívidas, aceitando inclusive fazer papéis em produções baratas, filmes de péssima qualidade, coisa que atores consagrados como ele se recusam, né? Até para não manchar o próprio nome, não manchar a carreira e etc. Mas o Nicolas Cage tem realmente descido ladeira abaixo, chegando a esse ponto aqui da humilhação. A matéria que está aqui na mídia diz o seguinte: bêbado e descalço, Nicolas Cage é confundido com sem-teto e acaba expulso de bar nos Estados Unidos. O astro de Hollywood ainda arranjou confusão e teve cena registrada em vídeos por testemunhas. Confira. A gente tem esse vídeo aqui. A matéria é de 27 de nove de 2021. O ator Nicolas Cage, de 57 anos, passou por maus bocados durante o último fim de semana em Las Vegas, nos Estados Unidos. Sem máscara, descalço e visivelmente alterado, o astro de Motoqueiro Fantasma em 2007 foi confundido com um morador de rua e causou confusão dentro de um estabelecimento comercial. De acordo com a Rolling Stones Brasil, ele entrou embriagado em um restaurante e ainda pediu mais bebida aos funcionários do local. Irreconhecível pela barba e com quilos a menos do que em grandes produções, arrumou confusão ao ser convidado a ser retirado do local, o que fez instantes depois, mas cambaleando. Em entrevista ao jornal britânico The Sun, uma testemunha presenciou o ocorrido. Estávamos no bar Lawrence, quando notamos que um homem parecendo um sem-teto estava completamente bêbado e embriagado. Para nosso espanto, era Nicolas Cage. Ele estava completamente derrubado e arrumando confusão com o pessoal. Ele estava em um estado muito ruim e andando sem sapatos. Parte dos ocorridos foram registrados em fotos e vídeos e divulgados em redes sociais, com Cage caído em um sofá e tentando calçar chinelos enquanto mostrava resistência e agressividade para deixar o restaurante. A gente tem esse vídeo aqui, meus irmãos, e é importante a gente assistir porque esse tipo de coisa era escondido. Isso aqui sempre aconteceu, meus irmãos, já adianto isso para você. Mas a gente vai comentar melhor, eu quero que você preste atenção no vídeo, que realmente é lamentável. So Nicolas Cage here is a little bit up, he had a bit too much to drink. He's about to get kicked out of Larry's in Las Vegas. Just shows you. Nicolas Cage. Pois é, meus irmãos, qualquer um diria que ele está de fato irreconhecível. E você sabe, quando atores de Hollywood começam a se expor assim, eles acabam partindo dessa para uma pior muito rápido, no caso deles. Isso sempre aconteceu, como eu ia dizendo, sempre aconteceu. Agora, nós não tínhamos notícia disso, não era noticiado, a grande mídia evitava tocar nesse assunto, mas sempre aconteceu. Isso é uma grande prova para aqueles que querem ver, para aqueles que conseguem enxergar, que dinheiro e fama não é tudo. Eu não sou hipócrita de dizer para você, olha, nem liga para dinheiro, não se esforça para ter as tuas coisas, espere cair do céu. Não, meus irmãos. O primeiro castigo que o homem recebeu após ser expulso do paraíso foi que nós viveríamos do nosso suor. A partir de agora tu viverás do teu suor. Então todos nós temos que trabalhar para ter nossas coisas. A diferença é você viver em torno daquilo. Vou dar um exemplo aqui de youtuber. É aquele cara que diz, não, eu não vou falar dessa notícia porque ela não dá audiência. Não, eu não vou falar desse outro assunto porque eu vou perder inscritos. Criticar o governo, não vou fazer isso. O preço é alto para fazer isso. Então eu prefiro crescer, eu prefiro ganhar dinheiro. Então essa pessoa, ela acaba vivendo em torno do dinheiro. É aquela pessoa que você convida ela, olha, vem aqui em casa, e ela pensa, não, ali não vai ter ninguém influente, eu não vou conseguir fazer negócio ali durante o jantar. Então eu não vou. Geralmente é aquela pessoa que tem uma condiçãozinha melhor. Ela vive totalmente em torno do dinheiro. Então ela passa a ser uma escrava do dinheiro. Nicolas Cage é um belo exemplo disso.
E não adianta, né, comprar aquela narrativa da mídia, dos intelectuais que dizem, não, mas isso é pessoa ser ignorante, é pessoas que não têm muita capacidade. Tá aí, Nicolas Cage, um dos maiores atores de Hollywood, isso é fato, o cara fez grandes filmes, a capacidade dele de interpretar, a capacidade dele de improvisar, de criar grandes personagens, e agora, de repente, ainda jovem, 50 e poucos anos, passando por uma coisa dessas. O que é que tá errado na vida desse cara? Não dá pra dizer que é falta de dinheiro, porque ele já teve muito dinheiro, pode estar agora em situação mais difícil, mas por culpa dos erros, dos exageros dele. Inteligência, tá mais do que provado que ele tem bastante também. E por que será que o ser humano chega a isso? É mais uma vez se lembrar da palavra de Deus que diz que nem só de pão viverá o homem. Quando Deus disse aquilo, não é para que você tente se alimentar dos raios solares, meus irmãos. Você tem que trabalhar, você tem que ganhar o seu, viver do suor do seu rosto e conseguir sobreviver. Essa não deve ser a sua única meta de vida, ganhar dinheiro. A gente tem que ter a espiritualidade. Nós temos que ver que existe muito mais além desse mundo material. E quando a gente esquece isso e vive realmente só em função do dinheiro, esquece todo o resto que vem depois e que é eterno, aí sim você está caminhando para essa estrada aí, onde diversos atores e atrizes de Hollywood, famosos e ricos, trilharam, e o final dela não é nada boa. Então essas coisas acontecem, esses exemplos acabam acontecendo, e agora você verá isso com mais facilidade do que antes. Ontem mesmo, o vídeo que a gente fez foi sobre a Andressa Urach, que eu até escrevi Vanessa, deixei Vanessa mesmo. Como eu disse pra vocês, eu sou um cara que tento ser o mais verdadeiro possível, meus irmãos. Eu não conhecia, então até o nome saiu errado, Vanessa. Nunca vi essa pessoa antes, a não ser depois dessa notícia. Então, fui lá, li a matéria, depois, através dos próprios comentários dos inscritos nesse vídeo, já vi e confirmei de fato que ela entrou para a Igreja Universal, tinha se convertido, e aí foi que casou e tudo mais. E segundo as informações, parece que ela já doou mais de 1.300.000 para a Igreja Universal. A Igreja Universal, com todo respeito a quem frequenta aquilo, ela é tudo menos uma igreja. Aquilo ali, como a gente já falou em vídeos mais antigos, ela é uma maçonaria, um templo maçônico, disfarçada de cristianismo, mas o cristianismo ali passa longe. O cristianismo, ele começa sempre com renúncia, com humildade, e é uma coisa que você não vê nem quem frequenta e nem nos pastores que ali estão. O próprio Edir Macedo, a gente cansou de mostrar esses vídeos aqui, ele falava, você tem que falar com autoridade, você tem que mostrar que briga até com Deus. Lembra desses vídeos que a gente fez aqui mais antigo? Infelizmente. Ajudar na obra de Deus, honrar o Senhor e tal. Assim, sabe? Como humilde. Não pode ser assim, você tem que chegar e se impor. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai andar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. Onde eu tava abrindo os É, porque aí o povo vê coragem em você. O povo tem que ter confiança. O povo tem que ter confiança. Se você mostrar aquele xoxo, né? Aquela maneira xoxa, o povo não vai confiar em você. Você tem que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser o super-herói. Ó, pessoal, nós vamos fazer isso aqui, é o grande desafio. O valente, o macho. Agora, eu fiz isso. Eu peguei a Bíblia. Oh, Deus, ouve essa palavra, então joga nos fora aí. Acaba a Bíblia. É, lá não. Lá mesmo, joguei a Bíblia assim. Jogando nos Estados Unidos a Bíblia? No chão, assim, pá, na televisão também. Ele ensinava isso aos pastores, que vai totalmente de desacordo. Para a gente não ficar só nas minhas palavras, Mateus 23 diz o seguinte: porém o maior dentre vós seja vosso servo. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E aí Deus continua dando um aviso direto a pessoas como Edir Macedo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós mesmo não entras, nem tampouco deixas entrar os que estão a caminho. Ou seja, as pessoas que frequentam essas denominações religiosas, elas acabam se tornando 2 vezes mais filhas do diabo do que filhas de Deus, porque elas aprendem a doutrina totalmente errada, repito, doutrinas maçônicas, que não tem nada a ver com o cristianismo, são passadas ali como se fossem ensinamentos de Deus. Você vê que eles dão muito exemplo fora da Bíblia o tempo todo, eles falando deles mesmos, se engrandecendo. Aí no começo a pessoa até se ilude, porque eles dão logo um cargo, né?
segundo também informações dos próprios inscritos, no caso dessa Andressa, eles colocaram ela até como pastora. Você vê que não tem cabimento, né? A pessoa acabou de entrar e não, já vira pastora. Isso tudo é feito, meus irmãos, como uma jogada de marketing. Olha quem ela era e olha quem ela virou por causa da igreja. Então atrai muito mais pessoas que estão com a vida destruída. E pior, essas pessoas não vão atrás da espiritualidade. Elas vão atrás de se vingar dos inimigos. Se você prestar atenção nas declarações dele, nas pregações deles, é muito disso. Olha, você vai humilhar quem te humilhou. Você vai dar a volta por cima, vai pisar naqueles que te pisaram. Quer dizer, é o olho por olho. Enquanto o cristianismo de Jesus Cristo, do nosso Yahushua, é totalmente o contrário. É para perdoar, é para amar o próximo como a ti mesmo. Mas essas coisas não são interessantes para eles ficarem propagando, porque isso não traz dinheiro. Entende, irmão? E deixar bem claro aqui, meus irmãos, que eu não generalizo a coisa. Eu acredito que não tem nada demais você se reunir com outros irmãos em uma casa de oração, numa igreja, num templo, seja onde for, onde tiver 2 ou 3, não é? Falando em nome de Deus, Deus estará ali presente. Agora você tem que ter cuidado com os pedindo mais cedo da vida, com o Silas Malacheia, com o Marcos Infeliciano da vida. Essa galera aí, meu irmão, é maçônicos e eles estão espalhados, em outras formas, é claro, pelo Brasil inteiro. Então você tem que tomar cuidado. Preste bem atenção que está sendo falado ali pelo suposto líder. Porque o único líder que você deve seguir de fato é Jesus. E se o cara está contradizendo as escrituras, sai fora. Tendo isso em mente, não há problema nenhum você frequentar uma dessas casas, tá certo? Então, irmãos, entendendo bem isso, uma coisa que me preocupa aqui, que eu fico pensando, martelando na cabeça, é que essa influência espiritual é tão forte ao ponto de pegar pessoas bem equilibradas, pessoas ricas, famosas, que tem uma condição muito melhor do que a maioria. Eu fico imaginando quando isso acontece com pessoas comuns. Essa é a minha preocupação. Então o remédio é se pegar mais com Deus, não é? A gente perceber que a maior riqueza realmente está em nós mesmos, nas pessoas que estão ao nosso lado, que essas sim são preciosas de verdade, são insubstituíveis. Não interessa o carro que você tem, a casa que você tem. Você veja mesmo um celular, por exemplo, você compra o melhor que tem esse ano. No próximo ano ele já está defasado, já tem um melhor. Então são coisas substituíveis. Mas as pessoas não, essas sim são importantes. E é justamente o que ninguém dá valor, né, meus irmãos? Então vamos pensar nisso, mais uma vez deixando claro que você tem que lutar sim, principalmente nesses tempos difíceis, onde depender de um SUS, depender de coisas do governo está cada vez mais difícil, principalmente pensando na sua velhice. Não dependa de aposentadoria, cumpra a palavra de Deus, soe o seu rosto, meu irmão, para que em um futuro, em uma velhice, você não precise depender do Estado, porque se você depender, você vai estar ferrado, vai estar na mão, literalmente, dos donos do mundo. Então não queira isso, lute para ter suas coisas, sem hipocrisia, né, meus irmãos? Deixar isso bem claro, então. Outra coisa também que pode ajudar até nisso, né, pode ser um empurrão inicial para isso. A gente está fazendo aí o sorteio do Astra Christine. Você pode adquirir 1 ou 3 números, dependendo do produto que você escolher. São 2, o audiobook e o e-book. E aí você pode ganhar o carro, né, se for da sua escolha, ou o dinheiro, que seria R$25 mil. Eu tenho certeza que pode ajudar muito. Tanto o carro, né, se você quiser ficar com ele, vai pegar um ótimo automóvel, já com as peças tudo prontinha para o turbo, ou pode escolher o valor, né, os R$25 mil, que pode ser aquele empurrão, pode ser dinheiro para você quitar algumas contas, colocar a vida em dia e etc. Ninguém fica rico com 25 mil, mas de fato pode ser aquele empurrão que você está precisando, irmão. E só sabe Deus, né, para quem está reservado esse prêmio. Então quem sabe não é para você, né, meu irmão? Tá aí desacreditado, acha que não pode. Eu costumo dizer aqui que mesmo que você não ganhe, pode ter certeza que você vai estar ajudando esse canal a continuar de pé e vai estar ajudando muito mais a pessoa que for sorteada, mesmo que não seja você. Tá certo, irmão? Então aí a gente vê que é uma boa ideia, porque acaba ajudando todos os lados. Enfim, eu vou ficando por aqui. O link vai estar aí ou na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Tá lá na Hotmart, você pode inclusive dividir, né? Já é bem baratinho, mas você ainda pode dividir em 2 vezes no cartão. E a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Tá lá na Hotmart, tá certo? Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Que o Senhor proteja cada um de vocês. Não deixa de dizer o que você pensa aí sobre o Nicolas Cage. Como pode acabar essa história se ele continuar se comportando assim. Porque quem é inscrito mais antigo sabe que esses artistas de Hollywood, eles servem para o mundo como gado de elite, certo? Eles servem para que as pessoas queiram ser como eles. E quando algum deles começa a dar esse tipo de vexame, aí costuma não ter uma vida muito longa. Vocês anotem o que eu estou dizendo aí. Quem acompanha o canal já tem ciência disso. E eu tenho certeza que se o Nicolas continuar fazendo isso, expondo eles dessa maneira, que aquilo ali não traz felicidade, acaba que não tem uma vida muito longa. É sempre assim, né? Acontece alguma fatalidade ou uma doença rara aparece. Enfim,
Deixa aí, tá certo? Como você vê também, pessoas como Pedindo Mais Cedo e os outros todos aí que a gente citou. Enfim, meus irmãos, agora sim eu vou embora, fiquem com Deus e não deixa de comentar e passar esse vídeo para mais uma pessoa. Vamos tentar acordar mais um. Um abraço e fui!